Olá, meus irmãos de fé. Meu nome é Lilian, sou dirigente do Centro Espírita Cristão Luz do Oriente, o Século. Nesse vídeo eu falarei sobre os espíritos que são livres, sopram e vão onde querem. É interessante notar que desde a eternidade em que inconscientemente o espírito tem consciência e inteligência, tem também a percepção do si mesmo, consubstanciada no sou eu. Sabemos, meus irmãos de fé, que no cosmo espiritual o que era eu é, na verdade, nós espíritos em natureza vibratória espiritual diferenciada. Aprendemos a diferenciar nós dos outros seres espirituais e sabemos que eles não são eu. Com as afirmativas do que sou eu em relação a não eu, surgiu a percepção da consciência da individualidade. Desta forma, entendemos que o não eu é diferente da natureza vibratória do eu. Enfim, meus irmãos de fé, somos espíritos iguais, porém com vibrações diferentes. Sendo assim, como seres espirituais encarnados, diferenciamos a nossa individualidade, a nossa pura e única vibração espiritual. Entendemos então que todos os seres espirituais se agrupam em duas faixas de pura vibração espiritual diferentes entre si. Assim, sabemos que a nossa realidade espiritual se particulariza em dois polos. Chamamos esses polos de afinidade espiritual positiva e afinidade espiritual negativa. Essas afinidades espirituais, tanto a positiva quanto a negativa, fazem com que os seres espirituais percebam em suas propriedades individuais, vibram em sintonia com os de sua polaridade afim, isto é, na forma de percepção, desejos, inteligência e ações. Meus irmãos de fé, esclarecendo o que denominamos como positivo e negativo, pode se chamar de ativo e passivo. O ser espiritual impregna na matéria sua afinidade, surgindo a consciência do eterno masculino e do eterno feminino. É o que define a vibração. Fica esclarecido que somente quando o ser espiritual encarnado faz uso do seu livre-arbítrio é quando ele desceu do cosmo espiritual ou reino divinal ao universo astral ou reino natural. Assim, identificou conscientemente o que denominamos de eterno masculino e eterno feminino, surgindo assim a diferenciação dos seres espirituais encarnados, que veio ser denominado sexo. Fica óbvio, meus irmãos de fé, que no cosmo espiritual ou reino divinal, os seres espirituais não têm sexo, pois o sexo é somente para a reprodução dos seres espirituais encarnados, porém, no astral, o sexo é definido como passivo e ativo, ou seja, homem e mulher. Os seres espirituais encarnados também podem
evoluir naquilo que chamamos de karma causal, segundo as suas próprias afinidades. Os seres espirituais encarnados se posicionam em determinados graus hierárquicos. Sendo assim, os seres espirituais encarnados sentem que para avançar nesse sistema evolutivo necessitam melhor se conhecerem, ou seja, se auto-experimentarem. O ser espiritual encarnado sente a necessidade de se envolver com outras consciências afins, diferentes de suas vontades. Nesse caso, o ser espiritual encarnado tem a necessidade de experimentar a si mesmo e ao seu par kármico causal ou par vibratório espiritual para depuração kármica. O ser espiritual encarnado é de sua natureza complementar-se e de envolver sua individualidade, ativa ou passiva, na do seu oposto, e assim sente-se pleno e feliz. É a união do masculino com o feminino que dá margem para a continuação da vida em matéria densa, ou seja, criação de um novo ser espiritual gerado em energia física, transformando-se em corpo físico denso, ou seja, matéria espiritual com a multiplicação dos seres espirituais através do encarne, ou melhor, do nascimento. Assim, os espíritos acham a oportunidade de uma nova encarnação, onde irão depurar em carne seu karma causal. É nessa condição, meus irmãos de fé, que o ser espiritual recebe passe livre para a descida ao reino natural, onde tem domínio a substância etérica ou energia massa através do processo extremamente vertiginoso, inexplicável em linguagem humana. O ser espiritual encarnado depende um do outro, ou seja, o masculino depende do feminino e vice-versa, para que o ciclo da vida em matéria seja concretizado conforme as leis divinais e a vontade de Deus, o Ser Supremo. A Umbanda cristã, como qualquer outra religião, há estudos, esclarecimentos e discernimento espiritual, rasgando assim o véu da ignorância. Nós, umbandistas cristãos, perseveramos em nossos estudos e aprendizado. Cremos que, através do saber, evoluímos com rapidez no campo espiritual. Sabemos também que o verdadeiro aprendizado requer esforço mental, ou seja, alto esforço mental. Nós, da Umbanda cristã, não cremos em aprendizado sem esforços, pois sabemos que o verdadeiro aprendizado é obra do tempo e, acima de tudo, da verdade e da vontade de interpenetrar com a alma e o coração o que deve ser aprendido dentro da nossa amada Umbanda cristã. Assim, sabemos, meus irmãos de fé, que com certeza o aprendizado jamais será esquecido
e será sempre vivido no âmago da alma. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Persistência, resignação, amor, humildade, união e fé. Essas são as verdadeiras virtudes espirituais em nossa amada Umbanda cristã. Saravá Umbanda.